Paz, senhores irmãos, vamos orar para começarmos o nosso estudo. Ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade de ter esse privilégio, começar o ano junto da tua palavra, com os irmãos, aprendendo, adorando o Senhor. Que esse privilégio não seja tirado de nós. Ó Deus, que o Senhor nos ensine nesses dias tão difíceis, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos voltando às segunda-feiras, né? E eu senti muito a vontade, né, de discutir, então, o nosso livro, né, do pastor João Tinoco, De Graça em Graça, esse presente que Deus nos deu, né? Deus abençoe o ministério do nosso irmão, porque foi uma bênção ter o contato com esse livro tão precioso. E eu já ouvi mais de 5 pessoas, né, que me procuraram propositalmente para dizer que está sendo extraordinário fazer esse estudo, ok? Então, eu queria hoje, a proposta minha é o seguinte: você, durante a semana, vai ler no seu livro diariamente qualquer comentário, qualquer pergunta que você quiser fazer, você me manda no Zap, para você não esquecer, anota em algum lugar, me manda no Zap, eu vou juntando elas aqui, e na semana que vem eu vou tratando das questões, e também vou discutir um dos estudos da semana que eu achei, ou que eu entendi ser mais importante aqui para o nosso estudo, ok? E hoje, então, eu vou começar falando do estudo do dia 9. Então, eu vou começar dando uma explicação um pouquinho, né, do que o pastor Tinoco fez, tomando liberdade para fazer uma análise do que ele fez, ok? Ele fez uma reflexão diária sobre uma estrutura de um sermão, né? Ou uma estrutura semelhante a um de sermão, e muito bem feita, por sinal, né? E ele levanta uma questão que nos afeta, aí ele apresenta vários aspectos dessa questão, em seguida ele dá uma perspectiva bíblica acerca dessa questão, e no fim ele propõe uma mudança que é preciso, que nós precisamos fazer, ok? Então, essa é a ideia dele, tá? E no estudo de hoje, né, dia 9, ele vai falar sobre, começar citando um texto bíblico, Ageu 1:4, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Né? Aí a gente tem que, esse versículo, a gente tem que entender um pouquinho, né, sobre o livro de Ageu. O livro de Ageu foi feito numa época em que as pessoas estavam desacreditando no avanço da obra do Senhor. Eles estavam, inclusive, duvidando que o novo templo poderia ter a glória do templo que havia sido destruído. Então, era um período de desânimo. E Deus levanta esse profeta para trazer uma mensagem, uma mensagem de esperança. Então, se a gente fosse aplicar o livro de Ageu à nossa vida, né? E aí há uma questão do estudo do nosso irmão, uma função difícil que todo líder espiritual enfrenta, ok? É o que a abertura do estudo do nosso irmão. E uma pergunta é óbvio que eu vou fazer aqui: e se eu não sou um líder? Então, vou parar de ler porque não se aplica a mim. Eu queria que você não só tenha estudado a lição de hoje, mas vá até o final do estudo de hoje e que Deus te abençoe, ok? Antes de prosseguir, só lembrando aqui de uma história muito interessante sobre o Francisco de Assis. Ele era um servo de Deus, um cristão, e na Igreja Católica ele é tratado como São Francisco, né?
mas ele era um servo de Deus, então vou tratar aqui por Francisco, Francisco de Assis. Conta-se que ele teve um sonho, uma visão, que Deus falou para ele: Francisco, vai edificar a minha igreja. Então ele levantou no outro dia lá, começou a arrumar uns andames e começou a arrumar a estrutura do templo e trabalhando nela. No outro dia ele teve uma outra visão e Deus falou com Francisco: eu não estou falando do templo, estou falando da minha igreja. Então ele entendeu a mensagem de Deus e ele então passou a pregar uma mensagem voltada para a restauração da igreja. Ok? Então vamos lá. O pastor Tinoco, então, ele apresentou uma questão, né? A questão que ele apresentou é uma função difícil que todo líder enfrenta. Então ele diz o seguinte: o líder ele precisa de 3 características, de 3 tarefas essenciais no seu dia a dia. Ele precisa estudar, ele precisa orar, ele precisa depender de Deus. Se você estiver prestando atenção, essa tarefa essencial é sua também. Porque, num certo sentido, todo cristão é líder, todo cristão precisa manter essas 3 tarefas essenciais na sua vida. E a lição de hoje do devocional, então, ele acrescenta as dificuldades que um pastor tem. Então, por enquanto, eu estou falando do líder, daqui a pouco eu chego em você. Eu chego nos não líderes, entre aspas. Ok? Então, ele diz o seguinte: o pastor tem uma dificuldade que é todo domingo ter que pregar. Ele tem que descobrir qual é o assunto, ele tem que descobrir o que ele vai tratar, ele tem que descobrir o que ele vai fazer. Se ele fala de uma coisa, ele não vai falar da outra. Se ele fala da outra, ele não vai falar de uma. Então, isso, por ser rotineiro, isso é uma dificuldade. Ele também lembra, né, que o cansaço pode trazer muita dificuldade no ministério pastoral. Né? Todos os líderes em questão, missionários, né, presbíteros, diáconos enfrenta isso. Uma outra questão é o temor, né? A gente fica o tempo todo, né, com medo, né, de alguma coisa. Então, se acontecer isso, se acontecer aquilo, então a gente está sujeito a isso. E, é claro, nós temos que estar incessantemente buscando o Espírito Santo para uma razão, que a gente está cuidando da Igreja de Deus. Né? Então, eu estou nominando aqui o que um pastor precisa de cuidar em uma ovelha. Ele precisa de cuidar de aspectos sociais dessa igreja, dessa ovelha. Ele precisa lembrar ela a respeito da importância dos estudos, de administrar bem as finanças. Uma hora ele vai tratar a respeito de piercing, de tatuagem. Ora ele vai tratar a respeito de tarefas no emprego, de relacionamento no emprego, enfim. É uma questão social muito ampla, ok? Relacionamento com os parentes não crentes, né? Qual é a minha tarefa com relação, por exemplo, aos pais? Então, eu largo tudo para cuidar dos pais, né? Um desafio. Que pastor que vai dizer para uma ovelha: não vai cuidar do seu pai, né? Não vai cuidar da sua mãe, né? Não é assim que a gente pastoreia. Mas esses aspectos estão dentro da preocupação do pastor. O pastor também tem que se ocupar de aspectos físicos. Pastor, o lanche das crianças da escola dominical tem muito açúcar, tem que cuidar, senão a gente está contribuindo para que as crianças venham a ter amanhã um problema de obesidade. O pastor tem que dizer para o membro: olha, cuide da sua higiene pessoal, né? Quando a gente está dando curso de noivos, a gente fala isso para os noivos: olha, higiene pessoal constante. Mas a gente deve falar para o membro: olha, vá ao médico, você estava tossindo, vai ver o que é. Pastor, olha que eu tive uma tontura ontem, desmaiei, ok, vamos orar, mas amanhã vai no médico ver o que é. Pastor tem que cuidar das questões psíquicas, emocionais. Tem gente que está derrotada, está frustrada, está decepcionada, né?
E pode ser que a frustração dela seja o pastor, e lá vai o pastor e falar para ela vencer isso, né? Mas, enfim, é um cuidado que o pastor tem que tomar. E, é claro, tem questões espirituais, o pastor tem que estar cuidando disso também. É uma tarefa realmente que, começando lá na frase inicial do nosso irmão, uma função difícil que todo pastor, todo líder enfrenta. Ok? Aí o pastor Tinoco, no livro, ele faz uma frase que nos lembra, né, de uma coisa muito importante. Manter uma visão plena sobre o zelo de todas as atividades da igreja. Então, o pastor tem que cuidar de tudo, mas ele tem que manter sua visão geral. Então, ele não pode ficar focado só no sábado, ou só no domingo, ou só no... Ele não pode ficar focado só nas crianças, só na SAF, só no PH, só nos adultos, nos velhos. Ele tem que focar em todo o grupo da igreja. Muito bem. Aí o pastor, segundo aquela nossa divisão, ele agora vai apresentar um texto bíblico. E ele vai falar de Deuteronômio 23. E ele vai dizer assim: Deuteronômio 23, Deus exortava o seu exército para o zelo, cuidado e limpeza nos acampamentos de guerra. Então, eu não estou aqui com o texto no nosso estudo, você depois vai lá e lê o capítulo inteiro. Tá? E aí ele faz um questionamento. Imagina que ele não nos cobrará hoje, né? Se ele foi zeloso com a limpeza do acampamento de guerra, a igreja, no certo sentido, é um campo de guerra, também precisa estar com todo cuidado, todo zelo aplicado a ele por nós. Ok? Eu vou ler aqui João 2, 12 e 16. Aqueles que vendiam pombas, aos que vendiam pombas, ele, né, Jesus disse, né? Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, a palavra de Deus aqui nos exortando, né, sobre o fato de que Jesus e que Deus está muito ocupado em que a casa dele seja uma casa de oração. Não estamos falando que no templo físico, não. Nós estamos falando do cuidado que a gente tem que ter, né, com as coisas de Deus. E, é claro, Jeremias 48:10, um versículo também que deve lembrar todos nós: maldito que negligencia o trabalho do Senhor. E aqui esse texto não está falando só para o líder, não. Ok? Ele está falando para o membro. Tem algum trabalho da sua igreja que você está negligenciando? Cuidado, né? Tudo aquilo que vier à mão para você fazer, façam, né, como ao Senhor. Façam com temor, com alegria. E se você precisa de ajuda, fala help, chama alguém. Mas é importante que nós não sejamos negligentes. Ok? Então, olha um resumo do que o zelo que Deus requer dos seus líderes. Temos que ser zelosos nos relacionamentos, na vida de santidade, na espiritualidade, na obra do Senhor, no entendimento e aplicação da palavra, na higiene e limpeza do templo também. Então, temos que ser zelosos, né? Fizemos uma placa, a placa está lá, faltando um nome presbiteriano, vamos fazer outra. Vamos ajudar, vamos contribuir no sentido de dar ideia, não vamos atirar a pedra que eu pus a placa, não. Né? Vamos ajudar também nisso, mas em tudo. Uma vez eu recebi um dos mais gratificantes presentes que a SAF me deu. As mulheres da igreja, as mulheres da SAF me procuraram, disseram assim: pastor, o senhor está intimado aí no congresso da SAF, lá em Caldas Novas, em 2019, 2018, se não me engano. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Que honra
ter recebido da SAF essa gentileza. Louvado seja Deus. Obrigado aqui eu agradecendo. Se ainda não fiz, saiba que eu faço isso todos os dias. Eu, Gisele, nós fizemos isso quando estivemos lá, enquanto estivemos lá, e todas as vezes que a gente se lembra daquele encontro. Ok? Mas é muito importante que a gente cuide de tudo isso aqui. Tá certo? Então, o pastor Tinoco termina com uma frase dele que eu estou repetindo aqui. Sejamos, portanto, zelosos com as coisas de Deus. Isso é só para o líder? Não, é para todos nós. Ok? Muito bem. Em que todos, líderes e liderados, podemos ser zelosos? Primeiro, assistindo às transmissões da sua igreja. Hebreus 10, 25. Eu estou arrumando um argumento bíblico para você. Se eu estiver errado, me corrija. Você fala, pastor, o senhor está pregando heresia, tira isso daí. Mas olha, sua igreja transmite 2h30, 3 horas de programação por semana. 15, 20 minutos de estudo de segunda, 15, 20 minutos de estudo de quinta, 1h30, no máximo 2 horas do culto de dominical. Então, o culto dominical você tem que estar presente, né? Mas essas transmissões, se você não disciplinar o seu tempo para ouvir, mas ouvir com prazer, né? Eu entendo que é isso que está dizendo Hebreus 10, 25. Você pode participar das atividades da sua igreja também, claro. Se eu vou assistir aquilo que não é presencial, que é presencial, portanto, você vai ter aula. Suas aulas começam quando? Você estuda de noite. Vai lá, nas terças, orar enquanto você pode. Vai lá pedir a Deus para abençoar os seus estudos. Você trabalha. Dia sim, dia não, você não consegue. Teve umas férias, viajou, mas teve uma terça-feira que você está em casa. Vai lá no culto de oração. Uma outra coisa que a gente faz, podemos ser zelosos, é trazendo ao Senhor nossa oferta financeira. Né? Então, os dízimos de ofertas, nós temos que ser zelosos nisso também, com a graça de Deus. Mas eu também preciso oferecer a Deus os nossos talentos e dons e serviços. Gente, eu não falei o texto aqui, né? 2 Coríntios 9, 7, sobre os dízimos de ofertas. Mateus 25, 14, a parábola dos talentos, né? Eu não posso enterrar, mas eu tenho que trabalhar. E eu citei aqui amando uns aos outros. João 3, 34. O que mais você poderia acrescentar a essa lista? Manda um zap para mim. Bom? Em que todos os líderes e liderados podemos ser zelosos? Eu estou acrescentando a lista. Então, eram 5, né? Eram 5, agora pus mais 4 aqui. Pontualidade. Pontual não é chegar na hora marcada. É chegar com folga. Quando chega 5 minutos antes, 10 minutos antes, para você conversar com o irmão, para você orar um pouquinho. Né? O que mais que eu posso fazer? Tem Efésios 5, 15 e 16. Eu posso ser zeloso em permanecer em Cristo, João 15. Eu posso ser zeloso evangelizando e discipulando, Mateus 28, 18 a 20. Eu posso ser zeloso fazendo pergunta e aprendendo. Pronto. Tá bom? Então, eu estou aqui dando alguns exemplos. Né? E aí eu quero propor você que você faça pelo WhatsApp qualquer comentário ou pergunta para o próximo estudo. Então, quando você me perguntar, eu vou saber de você. Você quer que eu te conte o seu nome ou quer que seja anônimo? Eu vou te respeitar nisso. Tranquilo? Tá bom? Então, meus irmãos, eu queria agradecer. Estou animado de novo para esse ano. Tá? Deus tem renovado. Eu tenho certeza que não é só eu, é toda a igreja, porque eu tenho pedido isso para ele. E que Deus nos abençoe. Tá bom? Então, eu, com muita alegria, me despeço até amanhã no culto de oração.